Glória a Deus. Toma assento, meus irmãos. Deixa eu partilhar com você a porção das Escrituras que o Senhor reservou para nós nesse dia. Glória a Deus. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Versos 12 e 13, para iniciarmos. Depois leremos mais alguns, mas são poucos os versículos para consubstanciar o tema avivamento. Joel, capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Verso 28. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Temos falado sobre avivamento, não é? Como nós precisamos de um grande e poderoso avivamento. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor. Nós não temos produzir avivamento. É só o Senhor quem faz. Pedimos ao Senhor nesta manhã que nos instrua através do teu Espírito Santo, no nome e para a glória de Jesus Cristo. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Aviva a tua obra. Aviva a tua igreja, o teu rebanho. Não só nós que estamos aqui reunidos, mas também aqueles que estão assistindo a esse culto, estão cultuando junto conosco. Aqueles que ainda vão assistir a esse culto. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Nós precisamos. Não só nós, meu Deus, que aqui estamos, mas toda a igreja de Cristo. Sem distinção de placas. Que a tua noiva seja avivada para a tua glória, para as tuas bodas, para o teu deleite,
No nome de Jesus. Amém. Reviver, estar vivo novamente, despertar, levantar-se, tornar mais vivo. Esse é o significado que nós temos de avivamento. Esses quase um ano e meio, estudando sobre avivamento e todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia, mas também em cada geração, em cada século, eu pude perceber algo incomum, tanto naqueles que estão registrados nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, mas também ao longo das gerações, que todas essas pessoas tinham em comum era uma vida de santidade ao Senhor. Falar de santidade ao Senhor, falar de ser santo, ser separado, cai muito descrédito hoje em dia. Pouco se fala nisso. Até porque existem muitos preceitos com relação a isso. E dá trabalho você estudar sobre isso e ministrar sobre isso. Então é muito mais fácil pegar uma pregação temática ou textual, seja somente profética e impulsionadora para prender as pessoas. Porque doutrinar uma pessoa, prepará-la para a volta de Jesus é muito mais trabalhoso e muito mais difícil. Falar em santidade envolve moral, envolve caráter, envolve o dia a dia, envolve o posicionamento de cada um de nós. Fala de viver diferente do que grande parte, infelizmente, dos cristãos vivem hoje. E principalmente na contramão do mundo. Mas não há avivamento sem santidade. Eu posso pregar sobre o avivamento e sobre a santidade e não viver nenhum e nem outro. Não viver a santidade e nem viver em santidade. Não viver avivamento e não viver em santidade. Mas eu creio que o maior resultado é quando nós podemos falar de avivamento, porque vivemos um avivamento pessoal, e falar de santidade com propriedade, porque vive em santidade. Quando nós falamos em santidade e olhamos para as Escrituras, um dos textos mais lidos, mais famosos, inclusive citado até no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, ele vai declarar dizendo que nós devemos ser santos, como o Senhor é santo. A ideia de santo no mundo é uma coisa. Fala-se de padroeiros, fala-se de divindades. Quando nós falamos em santo dentro da palavra de Deus, nós estamos falando em algo que faz parte da natureza e da identidade de Deus. Só Ele é santo verdadeiramente. Só Ele detém
a totalidade da santidade. E em algumas passagens, muitas passagens do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, estão as expressões. Por que eu gosto sempre de falar, quando eu vou falar de palavras em hebraico, por que eu falo sempre em expressões? Porque não são só palavras, são ações. São palavras que têm vida, que se movem. E quando nós falamos em santidade, no Antigo Testamento, atribuída a Deus é Kadosh. Kadosh não é uma presença manifesta como muitos dizem. Não é um atributo. Ele é um atributo de Deus. Porque o Senhor é santo. Também temos no Antigo Testamento Kodesh. Kodesh, santidade, muito mais aplicada a nós. Aos homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento e a nós. Porque nós precisamos viver em santidade. Então, Kadosh, santo, Kodesh, santidade ao Senhor. No grego, Hagios. Hagios traz exatamente a ideia do que? Separação do que é comum. Ou do que é impuro. Essa é a ideia. Então, quando no Novo Testamento nós falamos sobre sermos santos, está falando de nos separarmos. Se separar do que é impuro, do que é bom. Fala de consagração. Quando nós chegamos aqui no domingo e dizemos assim, vamos consagrar a nossa vida ao Senhor, nós estamos dizendo o quê? Vamos nos separar para o Senhor esta semana. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Sem nos separarmos para o Senhor, não vamos conseguir viver avivamento pessoal. E sem todos nós estarmos separados para o Senhor, não viveremos um avivamento coletivo. O avivamento coletivo ele acontece quando os crentes ou um determinado crente vive um avivamento pessoal e ele começa, através do Espírito Santo, a avivar outros crentes. Que depois se unem e avivam todo o restante. Um avivamento coletivo. É como você pegar uma brasa viva de fogo e jogar na palha. Ou jogar no combustível. Como um rastilho de pólvora que queima rapidamente e depois causa uma grande explosão. É como apertar de um gatilho. É como dar batida no carro e haver a combustão. As chamas se acenderam. Coloca em funcionamento aquilo que antes estava parado. Mas para isso é necessário separação. Quando nós consagramos a nossa semana ao Senhor, nós estamos declarando no mundo espiritual, essa semana vai ser diferente. Porque ela está sendo separada para o Senhor. O meu dia a dia está sendo separado para o Senhor. A minha família está sendo separada para o Senhor. A minha vida está sendo separada para o Senhor. O que é comum hoje em dia? Se não tantos pecados e vidas de pecado.
O que é comum hoje em dia, infelizmente, corrupção, roubo, morte, adultério, lascívia, tantos pecados. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, nós dizemos somos santos ao Senhor, rágios ou ragiocine. As expressões gregas falam de posicionamentos que nós devemos tomar. Expressão, expressar santidade. Não só dizer que sou santo, mas expressar que sou santo. Expressar. Quando Deus no Antigo Testamento diz assim para o seu povo, quando vocês saírem e forem possuir a promessa que eu tenho para vocês, não se unam em matrimônio e nem tenham relacionamento com os povos das terras pelas quais vocês habitarão, nas quais vocês habitarão. Deus não estava dizendo, meu povo é o meu queridinho, é melhor que os outros. Não. Os povos das terras que o povo de Deus entraria e tomaria por herança eram povos pagãos. Rituais de feitiçaria, magia negra, bruxaria, costumes pagãos, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. E Deus não queria que o seu povo tivesse, melhor dizendo, as mesmas práticas. Por isso Deus está dizendo assim, vocês são o meu povo santo. Vocês são o meu povo. Eu sou o Deus de vocês. O que ele estava dizendo é, se eu sou santo e vocês são o meu povo, vocês precisam ser iguais a mim. Se eu sou santo, vocês têm que ser. Se eu não lido com o profano, se eu não me envolvo com a prática de pecado, vocês também não devem. Se eu não pactuo com culturas pagãs, vocês também não devem. Eu abro um parêntese, porque nós estamos no mês de junho. E o mês de junho, tradicionalmente, acontece o quê? Que festa que acontece? Festa do quê? É uma festa cristã? Não. Pagã. Aí alguém poderia estar pensando, eu acho que esse ano eu vou pedir para o pastor, eu vou dar ideia para o pastor, a gente montar umas barraquinhas aqui, vender uma paçoca, tomar um cretão, dançar uma quadrilha, a Maria Bonita, casamento, a Maria Bonita, esqueci o nome do cara, e aí nós fazemos um corredor e dança uma quadrilha, uma fogueira, você deu uma fogueira no meio da igreja. Irmãos, aqui não. Nunca deixe nem passar no seu coração me fazer um pedido desse. Então vamos fazer festa na roça, pastor. Pega o seu carro e vá para a roça. Vá com Deus. Aqui não tem festa na roça. Se você sugerir isso para mim, você está na roça. Irmãos, eu vejo tantas grandes igrejas colocando títulos diferentes para a festa pagã do mês de junho e de julho. Pessoas vestidas a caráter, bandeirolas, músicas típicas, comidas típicas. Eu gosto muito de paçoquinha.
Gosto muito de milho. Gosto muito de pamonha. Suco de milho. Bolo de milho. Cremoso, então. Aqui é como o Roberto faz. Jesus. É bom. Mas eu não vou fazer uma festa junina dentro da igreja. Colocar o nome de festa da roça, ou festa de colheita, não sei o quê, e aí vai. Isso é pagão. E Deus diz para nós não nos misturarmos com isso. Aquilo que Deus rejeita, não adianta eu trocar o nome e adaptar. Não adianta. Porque a intenção é essa. Como que nós vamos ser separados? Separados do que é comum para as pessoas, do que é impuro para Deus. Se nós só mudarmos o título e fizermos a mesma prática. Se você vai confrontar líderes com isso, eles vão dizer assim, que vai atrair as pessoas. Não, se não for o evangelho para atrair as pessoas, de nada adianta eu atrair de outra forma. É o evangelho que tem que atrair a pessoa. É o Espírito Santo que tem que convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. E não uma festa pagã que eu faça. Mas a intenção é boa. Mas nem toda a intenção, mesmo sendo boa, é por Deus aprovada. O céu não vive só de boas intenções, mas de boas práticas. Não adianta ter boa intenção e não ter boas práticas. É consagração, é separação. As pessoas dizem que para atrair os jovens tem que fazer uma discoteca dentro da igreja. Não. Espécie de palavra dentro da igreja. Não. Eu não vi José participando de nenhuma balada para ser fiel a Deus. Eu não vi Davi participando de balada para ser fiel a Deus. Eu não vi Daniel fazendo isso. Eu não vi Misael, Ananias e Azarias fazendo isso. Eu não vi Neemias fazendo isso. Eu não vi Ezequiel fazendo isso. Eu não vi Isaías fazendo isso. Eu não vi ninguém nas escrituras. Eu não vi Paulo fazendo isso. Eu não vi Pedro, eu não vi João, eu não vi Tiago. Não vi Bartolomeu. Não vi Judas, irmão de Tiago, fazendo isso. Não vi Tomé fazendo isso. Não vi nenhum dos discípulos. Eu não vi Lucas fazendo isso. Eu não vi Mateus fazendo isso. Eu não vi nenhum deles tendo que fazer coisas assim. Por que nós temos que fazer? Qual que é o preço que eu estou disposto a pagar para fazer aquilo que desagrada a Deus? Por isso que tem tanto rebanho se afundando, tantos crentes, tantos irmãos nossos se abandonando. Porque já não ouvem mais uma palavra de separação, de santidade ao Senhor. Santidade no seu casamento, santidade nos negócios, santidade no seu trabalho, santidade no trato, na lida com as pessoas. O que eu estou disposto a mostrar? Aqui eu vi um exemplo. No momento oportuno, o inimigo vai se levantar e dizer: você diz que é santo, você diz que é um homem de Deus. Por que você faz tal coisa?
Por que você fala tal coisa? Por que você puxa o tapete? Por que vocês arrasteiram? Por que você se corrompe? Por que bebe? Por que fuma? Não precisa o diabo fazer isso. As pessoas não são tolas totalmente. Mesmo que estejam no mundo, elas têm dentro delas a ideia daquilo que está certo ou errado, ainda que elas vivam um erro. Mas é lógico, tem que apontar o crente. Por quê? Porque tradicionalmente, porque a nossa vida tem que ser diferente da vida dos outros. No mundo, as pessoas acham que nós estamos sendo melhores do que elas. Elas querem pensar dessa forma. Mas nós não somos melhores do que eles. Nós só escolhemos diferente deles. Nós já escolhemos, fizemos a escolha, e a escolha foi nos separar. Estar na presença de Deus. Nós escolhemos ser santos e fomos chamados, primeiramente, a sermos santos. Seremos amoldados por isso. O livro de Levítico, por exemplo, está escrito assim no capítulo 20, verso 24 ao 26. Olha o que Deus diz. Mas a vocês eu já disse que herdarão a terra deles. Deles quem? Os pagãos. Os pagãos. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei. Quem foi que nos separou, irmãos? O Senhor nos separa. Eu posso fazer a escolha de não me separar? Posso. Mas eu já entendo, ó. Deus está falando já com o seu povo, que escolheu estar diante dele. Então Deus está dizendo assim, ó, eu os separei dos outros povos. Você pode dar uma olhadinha para quem está do seu lado e dizer assim, não se esqueça, Deus te separou. Ei, é aquela passagem que fala sobre tirar em porco da lama, lavar ele, deixar limpinho. Ele foi separado da sujeira. Sim ou não? Separado da sujeira. Depois de estar limpinho. Separado. É ele quem escolhe. Se continua limpo ou volta para a sujeira. Dá tanto trabalho se lavar. Dá tanto trabalho. Para voltar a se sujar. Verso 25. Portanto, façam distinção. Ei, Deus está dizendo assim, você não é ignorante, você não é tolo. Façam distinção entre os animais puros e impuros e entre as aves impuras e puras. Não façam abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês, para que as considerem impuras. Olha o verso 26. Sejam santos. Eu não sou santo para mim mesmo, não. Sou propriedade de Deus. Se eu e você somos propriedade de Deus, a ordem de Deus, que eu devo me separar, ser santo, é para quê? Olha o verso 26. Sejam santos para
mim. Porque eu, o Senhor, sou o santo, e os separei dos outros povos, para que sejam, se eu não sou o santo, não me separo, eu não sou de Deus. Por quê? Porque é para que sejam de Deus e são separados. Eu me separo porque eu sou de Deus. Me separo para Ele. Olha Levítico 10, verso 8, que está escrito. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram, para que vocês façam diferença. Olha, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ei, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso fazer a diferença entre o santo e o profano. É isso que está em Levítico 10:10. Para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o puro e o impuro. Se eu encho a cara de vinho, ou sei lá, qualquer outra bebida, como eu posso ser diferente dos outros? Eu me lembro que na minha vida ministerial, há uns anos atrás, antes da Yeshua, eu ouvi falar de líderes que gostavam de beber vinho. E às vezes secavam uma garrafa. Não tem problema não, porque Paulo indicou isso. Sai fora, Satanás, para trás de mim. Eu venho de uma família que era inteira alcoólatra, do lado do meu pai e do lado da minha mãe. Como que eu vou me sujeitar a um trem desse? Não estou falando de maldição hereditária, não. Estou falando do que está no DNA da família, das duas famílias. Ainda que não seja um problema, ainda que não seja um pecado, não vou. Não é lícito para mim, por quê? Porque eu sou sacerdote. Eu sou sacerdócio santo, como está escrito em Apocalipse. Ei, você é sacerdócio santo. Escolhido, povo escolhido de Deus, povo separado para Deus. Então, ainda que as pessoas digam que é normal, que é comum, não faça, porque você é diferente. Não precisa um profeta se levantar e dizer que eu sou diferente, porque eu sei que sou diferente. Você também sabe disso. E somos diferentes por quê? Porque nós vivemos em santidade ao Senhor, porque nós não queremos viver no profano nem no impuro. Sabe por que eu não quero ser profano? Sabe por que eu não quero ser impuro? Porque eu fui chamado para ensinar, porque eu fui separado para o Senhor, porque eu sou santo para o Senhor, porque eu sou do Senhor. Olha o versículo 11. E para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Ezequiel 22:23 está escrito assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, foi a palavra de quem, irmãos? Do Senhor, filho do homem, diga a essa terra, você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela a conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio delas. Os meus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Está falando de muitos líderes da nossa nação e de outras nações que têm um rebanho só para serem mercenários em cima desse rebanho, que não ensinam, que não mostram a diferença entre o puro e o impuro, irmãos. Isso é uma dominação diante de Deus. Não são homens de Deus.
Os que vivem dessa maneira. E não adianta querer cumprir. Como Ezequiel vai dizer, ó, os seus profetas, olha o verso 28, os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. E enganam muitas pessoas. Fazem com que as pessoas vivam na impureza, no que é profano, porque falam em nome do Senhor o que o Senhor não fala. Nas Escrituras nós temos três aspectos de santidade. Três aspectos de santidade. O primeiro dele é divino, ou divindade. Isso é atribuído a Deus. Exclusivamente a Deus. É a sua natureza. É a sua identidade. Em Êxodo, Moisés e o povo declaram cântico diante do Senhor. Êxodo capítulo 15, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou do mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consomem como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fardará neles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chuva em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Com a tua bondade guiaste o teu povo que salvaste. Com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Que esses estão cantando é o quê? Que todos os deuses do Egito não eram prata, não eram santos, não eram separados, não eram poderosos. Mas que o único Deus poderoso, santo, era o Deus deles. É necessário frisar aqui que nunca houve Deus e nunca haverá Deus seja santo como é o nosso Deus. Tanto que a palavra de Deus vai declarar isso. Ama cantando ao Senhor, vai declarar. Porque não há outro como o Senhor. Em 1 Samuel capítulo 2, Ana diz assim, ó. Então Ana orou assim. O meu coração é junto no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus.
O Salmo 99, abre aí, ó, Salmo 99, verso 1. Salmo 99, verso 1 diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltando acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Verso 9. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Quem é santo? O nosso Deus. Só que ele vem e compartilha da sua santidade com ele. Quando ele diz, sejam santos como eu sou santo. Segundo aspecto de santidade dentro das Escrituras, segundo, é a santidade cerimonial do culto. Aqueles que têm, escuta isso aqui, aqueles que têm aliança com Deus, esses estão separados. Esses são santos no mundo que nos cerca. Êxodo capítulo 19. Abra aí. Está escrito assim: no terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, na qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Ou seja, os separei. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é. Quando o povo é, quando o povo pega, Deus fica tão virado que quer destruir esse povo. E diz para Moisés: eu vou destruí-los, vou exterminá-los, e de você eu parei uma nova nação. Moisés intercede a Deus. Deus volta atrás, mas Deus vai dizer assim: podem ir, mas eu dominei com vocês. Moisés vai interceder de novo e vai dizer: como assim, Senhor? Como assim o Senhor não vai agir? Se nós somos conhecidos porque fomos separados pelo Senhor. O que Deus estava dizendo é: vou me separar de vocês. O que Deus está dizendo é: vocês não serão mais santos. Aí eu acho que Moisés entendeu o que Deus estava falando. Por isso ele vai dizer: não, não faz isso. Êxodo 33, 16, ele diz assim, ó: pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos santos, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E aí, o que a gente faz com isso, Senhor? Nós não estamos falando de
Santidade cerimonial. Se nós não caminharmos em santidade, se nós não nos separarmos desse mundo, como que nós queremos que o Senhor esteja com a gente? Quando Salomão vai inaugurar o templo, em 1 Reis, capítulo 8, verso de número 53, ele está fazendo a oração a Deus. E nesse versículo 53, ele diz assim, ó, pois tu, ó Senhor Deus, os separaste esse povo dos modos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Com relação ainda à santidade cerimonial, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nada disso muda. Porque Deus está conosco através de quem? O Espírito Santo. Nós temos que continuar sendo o quê? Santos. Nós somos chamados para sermos santos. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chama ele para ser o quê? Separado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. Verso 2. Que ele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos corpos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Por meio de quem? De Jesus. Nós fomos separados. Verso 6. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, ou seja, separados para ser propriedade de Jesus. Verso 7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Pedro vai declarar que nós somos o quê? Nação santa. Quando nós estamos unidos, nós precisamos nos santificar para nos unirmos. Porque nós somos nação santa, separada. Olha o que Pedro vai dizer, 1 de Pedro 2, verso. Ele diz assim, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhe seja dado o crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem tem essa experiência de que Deus é bondoso? Diga glória a Deus. Todos nós somos envolvidos pela bondade de Deus todo dia. Verso 5. Aliás, verso 4. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitar, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular.
e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração que eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram bons, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Somos povo santo. Somos nação eleita, povo eleito, nação santa. Como que nós vamos viver igual as pessoas que estão no mundo? Como? Nós que já tomamos a misericórdia, já éramos filhos nas trevas, hoje somos filhos da luz, já estivemos em trevas, hoje estamos na maravilhosa luz do Senhor. Isso não é discurso motivacional mesmo, não. Isso aqui é doutrina básica no Evangelho. Isso é um preceito, isso é um desejo, é a vontade do coração de Deus. A forma que eu e você vivamos. Hebreus 12, para terminar, verso 4, diz assim: na luta contra o pecado. Será que é fácil? Será que ser santo é fácil? Não. Mas eu sou santo. Isso não quer dizer que eu nunca mais vou pecar. Mas eu preciso vigiar em todo o tempo. Pensamentos, olhares, o que eu ouço, o que eu falo, o que está no meu coração, os lugares por onde eu ando, as minhas ações, o meu caráter, na luta contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanegue quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é um filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais a um Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o mango não se desvie, mas seja curado. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras aqui, irmãos? Se santifiquem, sejam santos. Vivendo assim, o caminho de vocês será um caminho reto.
Aqueles que vierem no mesmo caminho não cairão, não se perderão. Aqueles que têm dificuldade, aqueles que têm deficiência nesse caminho serão curados. Por que então que eu devo andar em santidade? Por que eu tenho que ser santo? Porque sendo assim, vivendo assim, as pessoas que vierem em minha direção, ou vierem atrás de mim, ou se encontrarem comigo, verão na minha vida a prática da santidade. Verão um caminho reto, verão um caminho verdadeiro, sendo santos e nos santificando. Nós vamos ser exemplo para outras pessoas. Seremos instrumentos do poder de Deus, para a glória de Jesus, para a glória de Deus, para a glória do Espírito Santo. Se coloca de pé para o seu lugar, por favor. Sabe, irmãos, a única coisa que eu tenho nesse momento é palavra de agradecimento a Deus. Eu não tenho que. Eu não tenho como dizer aqui do Senhor, Senhor, santifica o meu irmão, santifica-me. Porque não é uma questão de orar e pedir para Deus te santificar, te separar. Porque Ele já fez isso. Você já foi separado. Você já foi separado. Agora, cabe a mim, cabe a você vivermos como separados para Deus. Não é uma questão de oração, é uma questão de prática. Como eu disse, eu agradeço a Deus. Eu tenho muito que agradecer a Ele por essa palavra. Mas viver cabe a mim, cabe a você. Se nós escolhermos viver em santidade, nós vamos ter que nos lembrar que nós vamos desagradar a muitas pessoas. Principalmente aquelas que querem continuar no mundo. Aquelas que querem continuar nas práticas mundanas, nas práticas erradas. Eu preciso entender que eu não vou poder me unir a eles. Não é desprezar, não é maltratar, nada disso. Eu só não posso ter aliança com essas pessoas. Não enquanto elas estiverem em práticas pagãs. Respeito é um dever. Caráter é um dever. O tratamento com o ser humano é um dever nosso. O bom trato. Mas eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E isso não é sobre oração.